E, finalmente, a equipe econômica anunciou a ampliação da meta deficitária das contas públicas para o próximo ano. Agora, o governo vai trabalhar com a expectativa de um rombo das contas de 159 bilhões neste e no próximo ano. Isso quer dizer que o governo não conseguiu alcançar o resultado que esperava em termos de ampliação da receita e também não cortou os gastos na proporção que era esperada. Houve problemas políticos nesse caminho. Claro que a economia crescendo menos que o previsto também atrapalhou bastante, acabou comprometendo a geração de impostos, mas o governo não conseguiu negociar com o Congresso, por exemplo, algumas medidas que poderiam viabilizar essa receita maior. É o caso da reoneração da folha, que, aliás, entrou de novo nos planos do governo para garantir uma receita maior no próximo ano. É ver agora como vai ficar essa discussão toda com o Congresso. Ainda há vários pontos de impasse no que se refere a medidas que interferem na evolução das contas públicas, como é o caso do Refis. O Congresso continua insistindo em benefícios exagerados para quem está devendo para a Receita, quem está com tributos atrasados. O governo quis parcelar num prazo bem maior para viabilizar a retomada do pagamento e garantir esse reforço de caixa, mas o Congresso quer benefícios que podem garantir aí uma economia ou uma redução de multas e juros que passa de 90%. Mas essa é uma questão ainda a ser encaminhada pelo governo, tem a ver até com aquela denúncia apresentada pela Procuradoria contra o presidente Temer. Os políticos agora negociam a manutenção do Refis, cobrando o apoio que deram lá atrás e um possível novo apoio que possam dar se for apresentada outra denúncia com o presidente. Então, tem toda aquela história do toma lá da cá por trás dessas dificuldades do governo de negociação com o Congresso em torno dessas matérias. Agora, de concreto, o que nós temos é o governo ainda tendo de fazer um esforço para viabilizar essas novas metas que são piores. Então, ele vai ter de reduzir despesas com o funcionalismo, já adiou o reajuste do funcionalismo para 2019, vai ampliar para uma parcela a contribuição previdenciária, ele não vai mudar a alíquota de reembolso das exportações, que tem uma tributação que é depois devolvida para os exportadores, para estimular as vendas maiores para o exterior, para compensar esse custo, viabilizar até uma redução dos preços, deixando as exportações mais competitivas. Então, não haverá alteração da alíquota que estava prevista para o ano que vem. Enfim, o governo demonstra que continua trabalhando com um cobertor curto. Isso é ruim do ponto de vista das expectativas do país. Pode acabar levando ao novo rebaixamento da nota de avaliação do risco país pelas agências internacionais de classificação de risco. Isso afeta a atração de investimentos para o Brasil. O governo, com essa vulnerabilidade do lado das contas, tem de pagar mais caro para captar recursos, então ele vai ampliando ainda mais a dívida pública, o que também é negativo na composição geral das finanças do governo. Nós temos aí uma dificuldade maior de engatar um crescimento mais rigoroso, porque os agentes econômicos, no geral, ficam mais cautelosos diante desse déficit enorme, e a perspectiva do país fica mais complicada, porque parte desse ajuste que terá de ser feito vai ficar para o futuro governo, para o próximo a ser eleito em 2018. A gente não tem a menor ideia de quem vai liderar as pesquisas primeiro e depois quem vai ganhar as eleições do próximo ano, qual será o perfil do candidato, se ele vai ter uma postura mais conservadora, ou mais ousada, ou populista no que se refere às contas públicas. Enfim, é uma grande interrogação e isso atrapalha, sim, o potencial de retomada mais rigorosa do crescimento da economia. É por aí que a gente acaba pagando a conta. E se o governo não conseguir se reorganizar e cumprir essas metas, pode acabar interferindo, inclusive no controle da inflação e também na política de juros implementada pelo Banco Central. Aliás, o Banco Central, há um bom tempo, vinha falando dessa questão fiscal, da necessidade de ajuste, de avanço das reformas, especialmente a previdenciária, que também pode interferir muito nas contas públicas, só que ele está deixando esse discurso um pouco de lado e deve aproveitar a inflação mais baixa. É uma janela de oportunidade para conseguir derrubar mais os juros menores, pode até melhorar um pouquinho a situação de endividamento do setor público, do governo, além de dar um estímulo à atividade econômica. Então, compensando parte da ausência do governo em medidas e estratégias que poderiam estimular o crescimento, porque o governo sem dinheiro, ele não investe o que deveria, o que poderia para garantir essa retomada do crescimento, ele tem de cortar verbas para áreas prioritárias, verbas, inclusive, para programas sociais, o PAC vem sofrendo os efeitos, o financiamento Minha Casa Minha Vida. Então, são essas as consequências desse brutal desequilíbrio das finanças públicas.